rapaziada, beleza? Eu sou Isaac Lourenço e hoje estamos aqui apresentando o nosso podcast Atlas do Atleta. Estou aqui hoje também com meu amigo Kaique Barbosa. Boa tarde, rapaziada, tudo bem? Então, antes de tudo, queria falar com os caras aí que fechou com nós, o Lucas Basso, o Vini Boy, famoso Vini Boy, João Fernandes, né, Isaac? É isso aí. Bom, hoje estamos aqui com uma convidada ilustre, é a profissional Priscila Fernandes. Priscila, muito boa tarde. Boa tarde. Então, já começando aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de saber se você poderia dizer ao nosso público sobre sua área de atuação, sua formação, explicar um pouco mais sobre você e sua vida profissional. Primeiramente, Isaac, Kaique, toda a galera aqui atrás presente, quero agradecer a oportunidade de estar trazendo um pouco mais de informação sobre a saúde mental, algo tão importante e tão escasso hoje dentro do nosso país. Sim. Meu nome é Priscila Fernandes, sou psicóloga clínica, tenho pós-graduação em psicanálise e neuropsicologia. Sou treinadora comportamental do IFT de alguns anos atrás, número 19. Eu acredito que esse momento vai ser de grande importância porque aqui vocês são estudantes gostando e querendo aprender cada dia mais sobre o esporte. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Que da hora. Eu queria... O que tem a ver com estudo? Atrelado com estudo? A saúde mental? Isso. Saúde mental é muito importante na hora do estudo também. Por quê? Estudantes, e principalmente no momento que vocês se encontram hoje, do colegial, né? Quase o último ano, né? Vocês estão no segundo ano do colegial. Começam as pressões da sociedade, dos pais e muitas das vezes pressões psicológicas de vocês próprios. O que eu vou ser, como eu vou ser, o que eu vou fazer. E toda essa pressão traz uma certa dificuldade com o seu psicológico, né? Mas voltando aqui para a saúde física, a atividade física, o comportamento do ser humano é cobrado em todos os aspectos, principalmente quando se fala de saúde. Se você for num cardiologista, num clínico geral, qualquer médico que você for hoje se queixar de falta de equilíbrio, disciplina na alimentação ou algum tipo de dor, é automático encaminhar você para algum tipo de exercício físico. Por exemplo, caminhada, natação, esportes, jogos, né? Então tudo isso é muito importante para qualquer ser humano, não só os estudantes, né? Lembrando que nós estamos falando de um ser vivo que precisa se movimentar. Sim, entendi. Bom, pegando aquele ponto sobre pressão, essas coisas assim, a gente aqui na escola tem um time de futebol e a gente gosta bastante de jogar bola, né? E eu queria saber com você se essa pressão psicológica, né, ela pode afetar no nosso desempenho jogando. Olha aí que legal, Kaique, uma pergunta muito importante e interessante, né? Hoje, os atletas de alta performance, né? Que quem sabe um dia vocês estão nesse nível, hoje é apenas um jogo dentro da escola, mas é desses momentos que tiram os grandes atletas. São aqueles que praticam um nível incrível de superação, né? Sim. De ganhos, aqueles que participam de Copas, né? Olimpíadas, né? A pressão deve ser grande, a pressão né? é muito grande, com certeza. Então, o que acontece? O foco dessas pessoas é pensar em ganhar. Eles precisam ganhar, eles precisam vencer a todo obstáculo que aparecer na vida deles, ok? Então, existem alguns cuidados principais e necessários para esses atletas. O principal é treinar intensivamente. Quem não aqui conhece a história de algum atleta que para chegar onde chegou, ele treinou intensivamente, ele não parou. Sim. Ele teve que dar assim o seu melhor dia após dia. E esse treinamento intensivo gera um certo desgaste físico e psicológico, tá? Muitas das vezes mais psicológico, o corpo até está habituado a lidar com tudo aquilo, desgasta sim, mas o psicológico fica tão frequente aquela ideia na cabeça da pessoa, do atleta,
que ele começa a se cobrar, né? Não precisa ter o treinador, não precisa ter mais ninguém, é o tempo todo. E isso acontece trazendo mal noites de sono para ele, insônias, estresse, ansiedade, depressão. Tudo isso acontece por conta dessa intensidade de cobrança. Eles também enfrentam a pressão da família, da sociedade. Então tudo isso é ligado aos atletas, né? Toda essa pressão é ligada ao psicológico do atleta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sei que vocês ainda não me perguntaram isso, mas dentro da cabecinha de vocês pode já estar passando essa pergunta. Um exemplo de alguém que viveu essa pressão recentemente. Nós temos como exemplo o nadador Michael Phelps, né? É assim sim, o nome dele, né? Para inglês eu sou um pouquinho ruim, mas eu acho que é assim o nome dele. É o maior medalhista dos Jogos Olímpicos. Ele foi, no total, ele teve 28 medalhas 28 medalhas no total. Uau. E 23 era de ouro. 39 recordes ele bateu nos mundiais. Então imagina a pressão desse cara. E ele foi um dos únicos que em 2019 teve coragem de falar sobre a depressão que ele se encontrava, o estado depressivo que ele chegou. E foi um problema muito grande, ele teve que parar para se cuidar, né? Foi uma repercussão muito gigantesca. E como lidar com todas essas dificuldades? Talvez é isso que vocês gostariam de saber? Quer me fazer mais alguma pergunta? Voltando nesse assunto do Michael Phelps, ele, 2019, né, que a senhora tinha dito que... Ele foi 2016. 2016 que ele se abriu para conversar? Isso. Você acha que se ele não tivesse procurado ajuda de um psicólogo, de um profissional, você acha que ele teria conseguido essas medalhas? Ou eu acho que... Por mim, eu acho que ele nem estaria mais nadando, né? Nem estaria mais competindo se ele não tivesse a ajuda de um profissional. Exatamente. Quando a pessoa não tem um cuidado especial, um olhar, a cultura do atleta precisa ser trabalhada. Por quê? Porque eles se acham tão fortes, né? Vamos colocar alguns apelidinhos aqui. Mulher Maravilha, Super-Homem. Eles se acham tão no dever de ser forte que eles tentam cuidar sozinhos. Não contar pra ninguém. O maior medo deles... Fecha às vezes, né? Fecha, exatamente, Caí. O maior medo deles é abrir o que está acontecendo e eles perderam os patrocinadores, né? Eles começarem a ser excluídos para alguns tipos de campeonatos. Então, na maioria das vezes, eles se fecham. É igual quando, por exemplo, um jogador de futebol, ele não tá com o psicológico bem, ele não consegue jogar bem. E muitas vezes um torcedor mesmo, ele não entende que um jogador que tá ali, ele é uma pessoa, que ele é um ser humano e, tipo assim, se ele não tiver com o psicológico bem, ele não vai jogar bem de jeito nenhum. Exato. E nisso os torcedores cobram muito, né? E é até assim no rendimento, às vezes, da escola. Se você não tiver com um psicológico bom, como é que você vai conseguir estudar ou como é que você vai conseguir se preparar para uma prova? Exatamente. O estudo é tão científico, é tão claro. Quanto tempo tem a aula de hoje que vocês têm? 45 minutos. 45 minutos. Por que isso? Porque passando desse limite de até 50 minutos, você já não está associando mais nada. Já começa a ficar cansativo, pesado, um desgaste mental, né? Como a gente estava falando do atleta, ele procurou ajuda, conseguiu e continuou sendo um dos recordistas dos mundiais, né? Então, a importância, né? Vamos falar aqui algumas importâncias, algo que é necessário o atleta fazer, o estudante, as pessoas hoje que são pressionadas por algum motivo. Vamos pensar em empresários, donos de negócios, né? A gente pode falar N ideias, N profissões que deveriam pensar primeiro em procurar uma ajuda. Procura um profissional da psicologia, uma terapia. Isso não é para quem está doente, gente. Isso é para quem realmente quer evoluir. Porque, assim, Priscila, é igual mesmo, tem grandes empresários, dono de empresa, dono de linhas de restaurantes, ou sei lá. Às vezes eles têm rios de dinheiro, mas se acaba se perdendo por conta de uma depressão, por conta de uma ansiedade. Não procuram ajuda de um profissional
profissional porque fala assim, depressão é coisa de doido, ansiedade é coisa de maluco, psicólogo é coisa de doido. E acabam se perdendo, acabam entrando numa depressão profunda por conta de certa ignorância, né, de não procurar um profissional. Exatamente. Cortando um pouco o assunto, no seu consultório já chegou algum paciente que você possa contar pra gente? Um paciente que teve esse problema que você pode ajudar? Sim, vamos lá então. Só para finalizar aquela última questão que eu estava colocando, sim, pode continuar. uma mente realista, ela se torna uma mente saudável, né? Sim. Então, primeiro, qual é a realidade de cada um? E a segunda opção é o ambiente que você está, seja ele qual for, você usou outras opções, mas é saudável? Como está a sua cabeça dentro desse ambiente? Sim. Né? E a saúde e o bem-estar em equilíbrio vai te levar a grande performance em qualquer área, tá? A sua pergunta é se dentro da minha clínica, dentro da minha sala, já tive eu não tive um atleta aqui dentro, eu tive uma paciente jovem que joga basquete, que veio numa sexta-feira, 2 dias antes de um jogo que ia decidir o nível para onde eles iam passar por mais um nível de uma competição de uma escola. Sim. E elas iam jogar com meninas, né? E elas iam jogar com um time muito bom, dizendo que era o foda, né? Pode falar esse nome aqui? Pode. Então tá bom. Dizendo que o clube era o cara. E ela veio já apreensiva na sexta-feira, falando de nós vamos perder, não vamos conseguir. E aí eu fiz todo um trabalho assim, junto com ela aceitando a limitação e entendendo as condições que elas tinham também, que elas poderiam entrar dentro desse jogo, não já pensando no time que estava maior, mas sim no que ela poderia entregar, o melhor dela. E o resultado foi muito legal. Depois do jogo, depois na outra semana, ela acabou trazendo um resultado surpreendente e eles acabaram vencendo o jogo. Sim. Em relação a pessoas também que tem esse negócio de autoestima baixa, essas coisas assim, com essas coisas de exercício físico, saúde mental, essas coisas assim, a pessoa, ela passando por um trabalho com a profissional ou fazendo exercícios físicos diariamente, você acha que a autoestima dela pode melhorar ou vai continuar a mesma? Isaac, quando se fala de falta de autoestima, é exatamente esse o primeiro passo. Olha que beleza. Olha só, como você vai se amar se você não está cuidando dentro do seu próprio corpo? Sim. Né? Você começa a se olhar e distorcer a imagem do que você está vendo. E o exercício, ele faz o quê? Ele ativa a circulação sanguínea, ajuda a oxigenar o cérebro e onde a gente começa a pensar de uma forma diferente. Então, é muito eficaz, é aprovado, é cientificamente estudado que o exercício físico ajuda em todas as áreas. Já vi alguns amigos meus também falando que depois da academia, fazer exercício físico, você fica com mais disposição. Tudo que você falou aí aconteceu também no meu dia a dia, que eu pude vivenciar. Muito bom, né? Vocês fazem exercício físico? Bom, eu comecei agora, depois de passar também por tratamento com uma profissional, com uma psicóloga, ela me recomendou voltar a fazer exercício físico e tal, depois da pandemia, né? Eu acho que todo mundo ficou em casa bastante tempo e não conseguiu treinar ou fazer alguma coisa assim. Aí eu tô voltando agora e vamos ver se a gente consegue, né? Muito bem, Isaac, parabéns. Esse é um outro tema que qualquer momento nós poderíamos falar também sobre pandemia, porque foi onde gerou também muitas dificuldades, muitas pessoas com a saúde mental abalada. É isso. É isso. Então, muito bem, Priscila, eu agradeço a sua presença, agradeço também ao Lucas, ao Vini, ao João que te ajudou aqui, meu querido amigo Kaique que está aqui te entrevistando, né? E assim, somos da instituição da Rede Adventista, somos alunos da Rede Adventista e esse é um trabalho que a gente está fazendo para o professor Rafael. Somos alunos do 2º ano A. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada a vocês, volte sempre. É nóis.
Podcast Atlas do Atleta.